Enquanto isso, eu quero trazer aqui para vocês a notícia de hoje do Diário do Centro do Mundo, que eles estão agora convictos no bolsonarismo de que o Flávio tem que atuar como o irmão mais velho. Aliados sugerem que Bolsonaro escale Flávio para controlar Eduardo nos Estados Unidos. Ou seja, parece piada, né? Mas é aquela questão do irmão mais velho que vai ter que botar o irmão mais novo nos eixos, nesse sentido, fazer o irmão mais novo calar a boca. Porque há convicção no campo bolsonarista, no núcleo bolsonarista, que o Eduardo é o principal culpado pelas derrotas nas últimas movimentações da extrema-direita no legislativo. Então, tudo que está acontecendo que não está dando certo, eles não colocam as ruas, por exemplo, como principal, mas sim a escalada do Eduardo Bolsonaro, que estaria prejudicando tudo isso que está ocorrendo no campo bolsonarista. E aí tem uma questão curiosa, porque a tentativa é fazer com que o Eduardo Bolsonaro cale a boca. E, por outro lado, vou colocar aqui outra matéria, Fabrício. Por outro lado, o que vai trazer aquela questão do tal pai, tal filho, é essa outra matéria, em que Bolsonaro admite a Valdemar arrependimento por frase dita na pandemia. E a frase foi justamente a do "eu não sou coveiro". O Bolsonaro teria confessado ao Valdemar que essa frase na pandemia não pegou bem e que essa frase acabou dando armas para o campo oposto, para o campo progressista, para o campo democrático. Então, é o pai que fala demais, é o pai que fala absurdos, é o pai que não tem nenhum tipo de empatia, que não tem absolutamente nada pela população, querendo que o filho deixe de ser aquilo que o filho aprendeu com o pai. Essa é uma das coisas mais absurdas dentro de aquela questão do faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Que nessa situação ele precisa agora que o Flávio vá calar. Por que o Flávio? Eu tenho dito aqui várias vezes, às vezes as pessoas não concordam, às vezes concordam, mas o que eu acho inegável, o Flávio é aquele mais comedido na fala. Quando eu falo isso, as pessoas dizem, então ele não é um fascista. Não, o Flávio talvez seja o pior deles, o mais perigoso, inclusive. Mas o mais perigoso porque é o que mede mais as palavras, e por isso é mais perigoso. E aí, então, como ele é o que mais mede as palavras, é o que melhor sabe usar um terno, então é esse que vai ser escalado para calar a boca do irmão. A questão é, o Eduardo quer ser calado por alguém? O Eduardo vai ser calado por alguém? Vai aceitar ser calado por alguém? De maneira alguma. Quanto à frase do Bolsonaro dizer que está arrependido pela frase dita, vamos entender o que isso significa. Arrepender-se de ter dito a frase não é arrepender-se do contexto da frase em si, como sentimento dentro de quem fala. São coisas completamente diferentes. Ele não se arrepende de ter pensado nisso enquanto algo real. Ele não se arrepende de ter dito isso. Ele se arrepende de ter externado isso. É aquilo que ele sente, mas não queria ter dito. E esse não queria ter dito, aí abre uma discussão muito, muito longa, porque, na verdade, em termos práticos, não existe isso de não queria ter dito. Tu diz o que tu queria dizer. Tu gostaria de não ter dito depois que tu soube da repercussão. É mais ou menos aquela pessoa que é pega em flagrante em ato de adultério e aí se arrepende de ter adulterado. Se arrepende porque foi pego. Porque se não fosse pego, continuaria fazendo. Então, se arrepende porque a repercussão foi a pior. Naquele momento, tomado por ego, tomado por vaidade, passou pela cabeça dele que a grande maioria da população brasileira ia bater palma para aquela frase. Por quê? Porque ele não se preocupa com mortes, ele não se preocupa com o sofrimento do povo, não se preocupa com absolutamente nada. Nem mesmo com a extrema-direita. Ele se preocupa com ele, no máximo, com o núcleo de Bolsonaros, que possui o sobrenome, e isso ficou claro ao longo da trajetória política dele, e sobretudo num último capítulo, que deve fazer uns 2, 3 meses, numa entrevista do Bolsonaro ao Poder 360, em que ele diz para a repórter que está entrevistando ele, das pretensões, então, de nós vamos ter mais um senador, que vai ser o Carlos Bolsonaro, e nós vamos ter mais um deputado federal, que vai ser o Jair Renan Bolsonaro, ou seja, nós é a família, né? Apenas e tão somente a família. Acabou plantando esse sentimento, essa ideia nos próprios filhos, e agora quer que o Eduardo deixe de ser aquilo que ele aprendeu a ser com o próprio pai.
É engraçado, é trágico, mas para nós até que é divertido, meu caro Fabrício Rinaldi.